E hoje, assim, mais uma vez, a Luciana, o Oncoguia, me pede para falar sobre a importância do diagnóstico precoce. Muito já foi conversado aqui. Eu vou passar um pouco aqui da perspectiva dessa trajetória que a Luciana narrou aí, que foi o programa de rastreamento que nós executamos e continuamos a executar lá no Hospital Albert Einstein. Tem um grupo fantástico da radiologia que já foi citado aqui pelo Fernando Moura, colega lá do Einstein também. E o que vem acontecendo nesse cenário de rastreamento no país, a importância dele. Eu lembro, viu, Lu, nos últimos fóruns, talvez há uns 4, 5 anos, aquela sensação, né, do rastreamento estar ali como um patinho feio, olha, não tem ainda efetividade, não tem ainda a questão de como implementar, o desafio é muito grande, vai ser muito caro, isso, todos os aspectos que são muito verdadeiros e representam um desafio que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né, de conseguir mudar essa cara do rastreamento do patinho feio para ele estar na turma do que é efetivo. E aqui, pelas palestras anteriores, a gente já vê que o sentimento é que o patinho já não está tão feio, está se tornando uma coisa muito mais bonita de se ver. Diferente da realidade atual do câncer de pulmão, que você narrou tão bem aí no radar do câncer, mas olha aqui os dados do estado de São Paulo, e o estado de São Paulo, que sempre lidera em exemplo, muitas vezes na área de saúde, apenas 8,8% dos casos de câncer registrados entre 2000 e 2010 estavam no estádio 1. Isso são dados aí da Fundação Onconcentro, no estado que se comporta como uma locomotiva do país. Então, imagina qual é a realidade no Pará, no Amazonas, aqui na própria Bahia, de onde eu estou falando com vocês aqui. A realidade é muito triste e a gente precisa entender a importância do diagnóstico precoce para poder saber por onde começar a mudança disso tudo, que foi o tema que a Luciana me pediu para falar hoje. Agora, veja aqui, ó, dia 18 de novembro, na Nature Outlook, a Nature coloca que os pesquisadores e médicos têm que prestar mais atenção nas mulheres. Eu lembro, Lu, que a gente foi lá em Brasília, né, no Outubro Rosa, né, para ligar lá o congresso, nós fomos juntos, e você me pediu para falar do câncer de pulmão na mulher, e naquela ocasião eu estudei um pouco mais as diferenças, e aqui a gente tem que citar que realmente nesse aspecto, não me entendam mal, a mulher é um sexo frágil, né? Nesse aspecto, o pulmão da mulher sofre mais com a agressão do cigarro, e aqui a gente teve já o depoimento da Cláudia, conversamos com ela numa das lives, né, Lu, que é uma mulher não fumante e que está aí batalhando, sobrevivendo e dando um exemplo da sua luta contra o câncer de pulmão como não fumante. Então, nós teremos certamente, Luciana e todos aqui, outras questões a discutir nos próximos fóruns. Veja que isso não é mais uma doença dos homens idosos, dos homens fumantes, mas tem ocorrido essa transição aí, que tem muita coisa a se estudar do ponto de vista hormonal, da exposição e tudo mais. Mas veja só, o Ciro já citou um monte disso que está aqui. Os sintomas do câncer de pulmão, eles são inespecíficos, tosse, falta de ar, dor torácica, sangramento, quando tem aí o comprometimento intratorácico com a rouquidão, disfagia, os comprometimentos extratorácicos que são comuns a outros tipos de câncer, mas veja, todos os sintomas inespecíficos. Mas o mais importante aqui na discussão sobre diagnóstico precoce é a gente frisar que este estadiamento aqui, o tumor pequenininho, cercado de pulmão bom por todos os lados, distante da costela, distante da via aérea central, ele não dói. O pulmão não dói, ele é um órgão indolor. O coração, quando ele sofre da isquemia, ele vai lá, a gente sente a dor, tem terminações nervosas que emitem sinais, mas esse nódulinho, que pode ser uma representação de múltiplas doenças, obviamente a gente não está aqui falando de nódulo como sinônimo de câncer de pulmão, mas o achado de um nódulo com características específicas que o especialista, sim, tem que julgar, especialista, pneumologia, radiologia, cirurgia torácica, e na hora de julgar o que fazer, a oncologia sempre a bordo, né, tem que ter esse aspecto de que esse nódulo ele não emite sintomas. Ele pode emitir sintomas nos estadiamentos seguintes, né, quando esses linfonodos eles começam a invadir via aérea, ou quando tem algum emagrecimento porque
o tumor ele vai crescendo, aqui veja o estadio 3, já com disseminação central, ou indo para os linfonodos do centro. Então, o estadiamento já muda e a emissão de sintoma ela pode ocorrer. Então, a primeira mensagem que tem que ficar clara aqui, de onde começar com o diagnóstico precoce, é não esperar ter sintoma. Se o paciente tem a faixa de risco, e aí o fumo, obviamente, ele entra como grande vilão, isso já foi citado, ele tem que ser submetido a exames de imagem, porque são os exames de imagem que conseguem detectar o nódulo na sua fase inicial. Exame de imagem que é a tomografia computadorizada do tórax. Testou-se o raio-x, se testou outros métodos de detecção precoce do câncer de pulmão, mas eles não foram efetivos. Na década de 80, e a partir da década de 90, dos anos 2000, é que se viu que a tomografia, sim, é o exame para se evitar que se encontre o tumor nesses estadiamentos mais avançados, com disseminação, às vezes, por fígado, para os ossos, para o cérebro, que, infelizmente, é a regra, não é a exceção. Mais de 90% dos casos no Brasil são diagnosticados nessa situação, com o câncer na sua fase avançada. E o que é que isso representa do ponto de vista de sobrevida? A Luciana já mostrou no início da nossa apresentação aqui, que a sobrevida vai caindo, e a chance de, em 5 anos, o indivíduo estar vivo na doença em estadiamento avançado é menor. É claro que existe tratamento, e os tratamentos estão cada vez mais efetivos, e a cada semana surge um tratamento diferente, mas é importante frisar que é o diagnóstico precoce que tem a maior chance de oferecer um tratamento curativo. Tratamento curativo esse que pode ser vinculado só a uma especialidade, que é a especialidade cirúrgica. Isso já foi citado também aqui na magnífica aula que o Fernando Moura dele teve uma explanação. Está quase cirurgião, hein, Fernando? Com todas as técnicas cirúrgicas demonstradas ali. E a padrão hoje, que é a videocirurgia que existe acesso à videocirurgia na maioria dos hospitais, e o acesso ao tórax é feito por uma incisão de 2 dedos, né? É até assim que a gente mede na hora de fazer a incisão, 2 dedos para poder medir o tamanho dela. Acabou a questão das grandes incisões, grandes cirurgiões, e a lobectomia por vídeo, ela é factível. Mas existem aí várias cirurgias que são passíveis de serem realizadas quando se tem um câncer de pulmão. Obviamente, isso depende do tamanho do tumor, depende da sua localização, depende da função pulmonar, o quanto que aquele paciente já sofreu, muitas vezes com cigarro, e a função pulmonar ficou reduzida. Depende do prognóstico, obviamente existem índices aí que calculam as chances do indivíduo até não ter chance de viver mais tempo, não pelo câncer de pulmão, mas por outras doenças que podem já estar em curso, da idade, de comorbidades, etc. E aí as várias cirurgias, que podem ser a ressecção em cunha, a segmentectomia, a lobectomia, ou mesmo a retirada de todo o pulmão, uma cirurgia cada vez mais rara de se acontecer. Mas, obviamente, que isso está sempre ligado às condições locais e ao expertise, aos especialistas envolvidos, e aí não falando somente do cirurgião. Obviamente, o cuidado numa cirurgia pulmonar envolve a UTI, envolve a pneumologia, como o Ciro frisou bem, um time multidisciplinar de cuidados que levam, sim, a um resultado cirúrgico melhor nas instituições, especialmente aquelas com maior volume dessas ocorrências. Por isso que se discute, em determinadas situações, centros regionais para esse tipo de cirurgia mais complexa, não só em pulmão, mas nos diversos órgãos. E aí a gente vê que ao longo desses 20 anos aí, houve uma evolução da minimamente invasiva, né? Quando eu fui para os Estados Unidos no ano 2000, se falava da lobectomia por vídeo. O robô ainda estava começando, ali em 99 foi que o Da Vinci surgiu. Mas veja que a lobectomia robótica, ela em 2002, ela já estava no circuito. A cirurgia uniportal, como foi citado no nosso amigo Diego, ele disseminou essa técnica, que é a lobectomia por um único porte, já em cirurgias mais complexas, e aí a lobectomia robótica, em 2010, ela se tornando também uma cirurgia
mais comumente executado. Nós tivemos a satisfação de iniciar o programa de lobectomia robótica lá do Einstein, e de lá para cá, essas cirurgias robóticas vêm sendo realizadas com toda a segurança. Infelizmente, em 2020, a gente visualizava aqui esse spider do robô aí com novas cirurgias, mas aí vem esse vírus maldito que travou o mundo, e a gente espera que 2021 seja um ano muito melhor nesse aspecto. Agora veja, quando falamos em cirurgia como modalidade de tratamento, esse é um artigo interessante de 2019, com mais de 150 mil pacientes tratados, mostrando que é sim mais barato tratar com cirurgia apenas, quando se envolve a radiação. E aqui duas fases, a fase inicial do tratamento, que é aquela do primeiro ano, e depois, na fase subsequente, ainda assim, veja, a cirurgia sendo a modalidade mais barata, portanto, mais custo efetiva, porque além de promover a cura, mas isso aí é no estadiamento precoce, tá certo? Então, se a gente deixa a situação ao Deus dará, digamos assim, a gente vai ter que enfrentar não somente prognósticos mais reservados, como tratamentos mais custosos, resultados piores, e aí a associação, aqui veja esse trabalho, ele foi uma revisão de 150 mil pacientes publicado em 2019, mas não tinha ainda no circuito a imunoterapia, porque foi um estudo realizado olhando para trás, né? Então, veja que a quimio e radioterapia mais cara, e aí a quimioterapia assumindo a liderança em custos nos Estados Unidos, dos pacientes do Medicare, né, com relação aos demais tratamentos. Então, a cirurgia, ela fica sendo como gold standard no tratamento na doença precoce e também o tratamento mais barato. Mas aí vem a pergunta, então por que não temos a maioria dos pacientes diagnosticados na fase precoce da doença? Isso não é uma apanagem, uma característica só do Brasil. Veja que nos Estados Unidos, onde o USPTF, e até a gente aqui vale a ressalva, não temos ainda no Brasil uma política pública, uma orientação do INCA, uma orientação em termos de saúde pública, da promoção do screening. Nos Estados Unidos, onde já existe essa recomendação pelo USPTF desde 2013, veja que em 2019, isso aqui está no site do CDC, vocês podem ir lá e verificar, que apesar da oferta e da orientação americana nesse que é o câncer de maior mortalidade, a causa número 1 de mortes por câncer, somente 7 em 8 adultos, né, que têm recomendação para screening, eles não reportaram que foram submetidos. Então, veja, apenas 1 em cada 8 é que foi submetido. A conta é que 12% da população, isso foi um estudo em 10 estados americanos, 12% da população nessa faixa etária, de 55 a 80 anos, tem a indicação de fazer screening. E apenas 12% desses 12% é que foram submetidos ao screening efetivamente. Então, veja, quais são os desafios, por onde começar, por que isso acontece, por que não temos o diagnóstico precoce disseminado, porque existe falta de programas contínuos de rastreamento, baixo acesso à medicina especializada, e aqui não é somente ao tomógrafo, mas a cirurgia minimamente invasiva, a broncoscopia. Visitei já estados do Brasil que não tem broncoscopia no SUS. Então, veja a dificuldade que é você não, sem tomógrafo, sem broncoscópio, sem a aparelhagem e sem especialista, você não tem como promover diagnóstico precoce, não é somente do câncer de pulmão, mas da maioria dos tipos de câncer. E associado a isso, nos locais remotos, vamos ter também erros de diagnóstico e terapia e, como citou a Luciana no início, aí a importância do radar do câncer, procurando dados de qualidade e dados estruturados que a gente possa fazer melhor diagnóstico da situação. Então, a gente precisa atacar esses problemas. ProPulmão, como parceiro aqui do Oncoguia, a gente vem já batalhando como pesquisa no começo, validando o protocolo de rastreamento, divulgando isso. Agora já tem vários centros que a gente vem reunindo dados sobre rastreamento, temos cerca de 5 mil pacientes rastreados, vamos apresentar isso no próximo Congresso Mundial,
3 mil e poucos pacientes, mostrando a manutenção daqueles resultados do primeiro estudo que foi citado aqui pelo Fernando Moura, com 1,5% de diagnóstico nessa população de alto risco. E aí demanda muita educação. Sempre que a Luciana me convida, a gente está aqui conversando, porque isso demanda parceria, demanda treinamento, demanda discussão e caminhar para o processo de assistência. Então, temos que ter mais ações. O pulmão ele é uma gota nesse oceano, mas é uma ação de combate ao câncer de pulmão que engloba a prevenção primária e secundária. Temos feito várias discussões, essa aqui em Campinas, com a liderança desse processo no mundo, que é a doutora Cláudia Henschik, que é uma radiologista lá do Monte Sinai. A gente vem colaborando, fizemos agora o 4º e 5º evento, né, para discutir ainda mais como disseminar, e agora, talvez, numa mudança feliz dentro desse contexto infeliz que é a pandemia, a utilização maior da telemedicina como recurso agora aprovado e sem dificuldades regulatórias, né? Temos discutido aí as questões das carretas, né? Existem essas carretas no eixo Campinas-Piracicaba. A gente tem colaboração com essa fundação, que é a Fundação Ilumina, um hospital completamente criado para a prevenção do câncer, não só do pulmão, mas colo do útero. A gente precisa ir lá, vou estar aí em Piracicaba na próxima semana. A gente precisa conversar para vocês irem lá. A Fundação Ilumina, ela tem lá um arsenal completamente voltado ao SUS, para o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, do câncer de mama, do câncer de cabeça e pescoço, e estamos lá procurando recurso para colocar tomógrafo dentro desse hospital, construído com recurso público do Ministério Público do Trabalho. E, anteriormente, finalizando já, eu sei que eu devo estar aqui nos últimos 3, 4 minutos da minha apresentação, a gente defendeu essa proposta no Einstein, também com recursos públicos, foi disponibilizado lá o processo do rastreamento, e o objetivo continua, a melhora no encaminhamento de pessoas sob risco, suspeita ou diagnóstico do câncer de pulmão, agora numa extensão com outros colegas em diferentes estados trabalhando em sinergia, para promover a investigação segura do nódulo pulmonar e melhorar desfechos do câncer de pulmão. É assim que a gente começa e recomeça, citando aqui a importância do diagnóstico precoce, e como o Ciro colocou bem, esse instrumento ele serve não somente para o diagnóstico do câncer de pulmão. A tomografia é um instrumento que diagnostica a DPOC, o enfisema, as bronquiectasias, doença intersticial, e também vê as doenças cardiovasculares. Por isso até que no NLST houve aí uma redução de mortalidade de 7% por outras causas. Então é um instrumento que tem aí vantagens de diagnósticos múltiplos, né? A tuberculose, a gente viu no estudo piloto que não afetou e não afeta a segurança do processo no Brasil, mas existe sim uma falta de infraestrutura, um programa nacional de educação médica. Eu comecei com o patinho feio, e aqui a gente vê que, na verdade, o rastreamento ele era, na verdade, um cisne que estava no seu crescimento, e a gente espera que ele continue trazendo outras formas, inclusive, de diagnóstico precoce, porque seria tema para uma nova conversa, mas a biópsia líquida e tudo isso vem chegando como novas propostas para aumentar o diagnóstico precoce. E, como sempre recomeçar, eu aqui anuncio até antecipadamente, mas aqui a gente já está com todo o programa montado de anúncio aqui no Hospital Cardiopulmonar, do programa de rastreamento aqui da instituição, e que agora mudou, né? Se a gente tinha 55 a 74, a gente tem agora autoridade da literatura para estender isso para pessoas acima de 50 anos, que sejam fumantes ou ex-fumantes, e que tenham fumado ao menos 20 anos máximo. Então, nós estamos nesse processo já para... vamos divulgar amplamente isso, então aqui é como se fosse uma divulgação prévia, dando aqui o prazer de estar aqui nesse fórum, anunciando esse programa que está para ser lançado. Então, a maneira de começar é essa aí, sempre recomeçando. Um grande abraço e obrigado aí pelo convite, sempre e com a mensagem que é fundamental. Isso é claro que a gente nunca pode deixar de citar, que essa é a ação principal, eliminar o cigarro e eliminar o vape, né, eliminar os cigarros eletrônicos também.
Tá bom? Obrigado, viu? Eu fico aqui para discussão com todo mundo.